Muita gente disse que queriam detalhes sobre as LAM, porque não tinham percebido qual é a situação financeira da LAM. Diziam que faltou a abordagem sobre o estágio real e concreto com números, quando a gente diz que a LAM está falida, que a LAM tem problemas. As pessoas disseram, queremos números, queremos ver os números. Mas antes de nós mostrarmos os números das LAM, o que eu queria era falar um pouco de um pequeno esclarecimento. Quando falamos das LAM, eu coloquei uma carta da IATA. Eu gostava de que se pusesse aí a carta da IATA, que dizia que a LAM tinha uma dívida com a IATA de 200 milhões de dólares. Bom, o que acontece? Esta carta é direcionada ao governo moçambicano. Esta carta é dentro de existe uma instituição que chama-se Clearing House. Clearing House é uma espécie de uma conta corrente, onde a IATA é colocado nessa conta corrente os valores a receber digamos, dos vários países, várias companhias, mandam para o mesmo saco das várias moedas, e que a IATA depois deduz o valor que é devido a cada país. Em relação ao Moçambique, é isso, temos forte de 200 milhões de dólares a dever à IATA, mas como país. São problemas cambiais, são problemas de câmbios, a ausência de dólares no país, como vocês sabem, e levantei essa questão, faltava esse pequeno esclarecimento, mas gostei porque eu vi a Ministra das Finanças a falar deste assunto. Não sei se foi propositado ou foi ocasional, e ela veio e falou exatamente da incapacidade que o país está a ter de pagar os 200 milhões à IATA neste momento. Portanto, faltava fazer esta questão, esta clarificação sobre Clearing House. Portanto, é uma conta corrente, digamos assim, que representa o que o Estado moçambicano deve transferir em matéria de dólares para a IATA, que neste momento está com problemas de moeda externa, está com problemas de divisas para fazer face a isto. Mas é um problema nacional, é um problema que o país tem, que é um problema que o país tem que resolver. Bom, este era o primeiro esclarecimento que eu queria dar em relação à questão da IATA. A segunda questão que eu queria falar sobre a LAM é sobre a situação em que se encontra financeiramente a LAM. Neste momento, eu tive acesso, podem passar aí as contas da LAM, portanto, há pessoas que quiseram ter informação de a quantas é que está a LAM. Portanto, aí é aquilo que em matéria de auditoria, de contabilidade, chama-se relatório de contas. Portanto, é o relatório de contas, o último disponível que eu tive, de 2023, que mostra claramente que a LAM, neste momento, tem uma situação líquida negativa de 300 milhões de dólares. Portanto, vou ver aí um amarelado aí, mostra 300 milhões de dólares a situação líquida da LAM negativa, 300 milhões de dólares. Portanto, por outras palavras, o que a LAM vale de verdade no mercado, ela vale pela sua situação líquida, pelos capitais próprios. Então, 320 milhões de dólares de dívida, de resultados negativos. Portanto, situação líquida negativa de 300 milhões de dólares. Se entrarmos agora em alguns detalhes, podemos ver uma das coisas que pende muito para isto, o que é? Primeiro, é a rúbrica de fornecedores. Portanto, há aí uma rúbrica de fornecedores. Só de fornecedores, a LAM está agora a dever cerca de 120 milhões de dólares. Só de fornecedores. Né? E depois, acho que vocês podem ver, pode parar um bocadinho aí, podem ver aqui na rúbrica de fornecedores. Primeiro, o maior fornecedor da LAM neste momento são os aeroportos de Moçambique, por volta de cerca de 70 milhões de dólares. Depois temos também a Petromoc, que está por volta de 40 milhões de dólares. Mas para além dos fornecedores, a LAM neste momento está com problemas. A LAM está neste momento com problemas, como eu tinha dito, fundos próprios de 320 milhões de dólares. A LAM está neste momento com problemas também com dívidas com bancos. Né? Portanto, dívidas com os bancos neste momento. A LAM está com dívida com os bancos. Penso que tem aí, deixa-me ver aqui nesta tela. Deixa-me ver aqui nesta tela. Tem aí dívidas com os bancos. Os maiores bancos neste momento que a LAM está com dívidas é o BCI e o Mozabanco. Portanto, só as dívidas com os bancos, a LAM está com quase 110 milhões de dólares. Esta é que é realmente a situação da LAM. Cerca de 120 milhões de dólares só e somente só com os bancos. Mas agora, eu gostava de fazer aqui referência a uma coisa. Neste cerca de 110 milhões de dólares que a LAM está a dever aos bancos, refere-se, entre outras, portanto, há uma explicação aqui no relatório de contas, refere-se, entre outras, as duas aeronaves que a LAM tentou vender, que estavam no Quênia, a cerca de 20 mil dólares por mês, só do parqueamento, que não conseguiu vender. Neste momento, a LAM não tem nenhuma aeronave
matriculada como da LM, nenhuma aeronave no patrimônio da LM, mas a LM tem dívida neste momento com os bancos de cerca de 110, 120 milhões de dólares. Portanto, é mais ou menos uma situação como das dívidas ocultas. Quer dizer, a LM está com uma dívida muito grande, mas não tem nenhum patrimônio para mostrar. Isto é, eu quando tenho uma dívida com um banco, por exemplo, comprei um carro, se alguém vem e diz que o Venâncio tem uma dívida, por exemplo, de 1 milhão de meticais, eu vou mostrar o carro que vale aquele 1 milhão de meticais. Agora, se eu tenho uma dívida e depois não tenho o carro para mostrar, a pergunta é, então essa dívida é de quê? Não, é o que aconteceu com as dívidas ocultas. Portanto, o país estava a dever 2 milhões e meio de bilhões, desculpa, 2,5 bilhões de dólares, portanto com juros, mas nós não tínhamos barcos que valessem aquele valor. Nós não tínhamos satélites que valessem aquele valor. Nós não tínhamos radares que valessem aquele valor. Nós não tínhamos o estaleiro naval que valesse aquele valor. Portanto, tivemos uma dívida, mas não tivemos os ativos ou o patrimônio correspondente à dívida. É o que está acontecendo com a LM. A LM está a dever estes milhões todos de dólares a fornecedores e aos bancos, mas não tem nenhum patrimônio, não tem nenhum avião. Estão a ver o que é isto? É uma situação idêntica àquela que nós tivemos junto às dívidas ocultas. A pergunta que se coloca agora é a seguinte, é que a LM agora vai ter uma recapitalização. Portanto, a EMOS, a HCB, os CFM são os novos acionistas da LM. Não sabemos se os 130 milhões de dólares, se realmente já foram, digamos assim, realizados, isto é, se esses 130 milhões de dólares já estão nas contas da LM ou não, mas os 130 milhões de dólares, conforme nós já havíamos falado, os 130 milhões de dólares, eles tinham sido indicados neste momento que eram para recapitalizar a LM, compra de aeronaves. Mas as aeronaves ainda não foram compradas. Vimos uma notícia há pouco tempo de que se vai comprar aeronaves, cerca de 5 ou 6 aeronaves, mas a grande questão que eu pergunto é, qual é a modalidade disso? É uma compra de aeronaves novas? Vai ser uma operação de leasing? E se for uma operação de leasing, qual é o tipo de leasing? É o chamado wet leasing ou dry leasing? Porque se é o wet leasing, significa que você nem sequer vai usar os pilotos nacionais para entrar nessas aeronaves. Mas se for um dry leasing, você tem a possibilidade de levar vários pilotos nacionais que não estão a voar. Alguns deles até recebem salário na LM, mas sem voar, para você ter colocação. Como eu disse, em Moçambique foram formados dos melhores pilotos da África. Muitos deles foram para grandes companhias que hoje são das maiores companhias africanas e do mundo. Então, a questão que se coloca em relação à LM, só para fechar isto, o Estado vai assumir a dívida que eu falei aqui com os fornecedores? Os maiores fornecedores, como eu disse, Aeroportos de Moçambique e Petromoc. Vai assumir a dívida com os bancos? Moza Branco e BCI. Vai assumir a dívida com outro tipo de fornecedores? Porque os 130 milhões de dólares, só para vocês verem, a situação líquida da LM são 320 milhões de dólares negativo. Os acionistas querem investir 130 milhões. Quem vai assumir as dívidas da LM? É o Estado. O Estado que vai assumir essas dívidas. Isto tem que haver clarificação. Então, é este tipo de debate que nós dizemos que tem que haver neste país. E voltei a dizer, o nosso Parlamento tem que começar a discutir esse tipo de questões. São estas questões que têm que ser motivo de matéria urgente no Parlamento. Tem que ser motivo de comissões parlamentares de inquérito, de comissões ad hoc para fazer inquérito. Tem que se discutir isto. Senão, meus amigos, o país continua a resvalar cada vez mais para o precipício, como uma vez eu disse. Bom, outra questão que me foi perguntada é, Venâncio, falou de aviões que estavam a ser vendidos no Quênia, alguns disseram que era uma piada, quando eu disse que os aviões estavam sendo vendidos em peças, que foram vendidos em peças, isso já passou, e disseram que isso era uma piada, que era propaganda política, e eu fui buscar as imagens, peço que me passarem as imagens das duas aeronaves da LM, Embraers, que estiveram no Quênia a pagar mais de 20 mil dólares por mês por cada uma das aeronaves, que depois foi vendida em peças. Eu penso que a produção pode mostrar. Aí está. Esta imagem que vocês estão a ver aqui é a imagem das aeronaves da LAM que foram depois vendidas em peças. Está aí. Estão aí. Estas imagens. Isto é a LAM. Veja aí. Está aí. LAM. Está aí. A prova. Mas isto está aí. Vendido como sucata. Quer dizer, nós nem conseguimos vender os aviões. Como vendemos os aviões em sucata, em peças. Veja só. Olha isto. Isto eram os aviões adquiridos pelas LAM, que depois acabaram sendo vendidos como sucata. Estão aí as imagens. Aí estão as imagens. Né? Tanto os que tinham dúvidas diziam que eu estava aqui apenas a fazer propaganda política, até puseram-se a rir, disseram isso é uma piada, Venâncio, isso não é possível, vender aviões em peças como se fosse uma scrapeada.
Mas isto são os tais aviões. Eu tenho uma notícia da empresa chamada Chivele, ou Chiveli, Xangana na vernacular, não Chivele, Chiveli, quer dizer, rouba-lhe, né? Traduzido em português. Aí está uma notícia que, portanto, caiu na carta do Moçambique, que aquelas aeronaves da Embraer foram adquiridas a partir desta empresa Chiveli, isto é, rouba-lhe, é o nome de uma empresa, rouba-lhe. Então roubaram de fato ao país $800 mil que meteram nos bolsos e depois as mesmas aeronaves acabaram no Quênia, assim como vocês viram, vendidas em peças, sendo a LM tornada uma empresa sucateira, uma scrapeada.